Já? Sim, estamos ao vivo. Boa tarde ou boa noite, né? Por conta do horário, então, boa noite a todas e todos. Eu sou o Elcio Cardoso, sou professor da Universidade Federal do Pará, diretor da ADUFPA, que é a Associação dos Docentes da UFPA, seção sindical do Andes, nosso sindicato nacional. Nós vamos começar hoje fazer uma live com um tema muito importante, né, da maior relevância, que é a informação, internet, manipulação e democracia no Brasil. Contamos também, nessa nossa conversa de hoje, com o professor Rigli Aragão, que é professor da Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e também dirigente da seção sindical Sind-Unifespa, seção sindical do Andes, lá daquela instituição, né, Unifespa. E o nosso palestrante, que vai fazer a exposição sobre o tema, é o professor Sérgio Amadeu da Silveira, sociólogo, mestre e doutor em ciência política pela Universidade Federal de São Paulo, é o professor da Universidade Federal do ABC. E ele tem larga experiência, né? Então, é especialista nesse tema, membro do Comitê Científico Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, integrou o Comitê Gestor da Internet no Brasil, no período de 2003 a 2005, 2017 a 2020, e presidiu também o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, né? Então, tem larga experiência na temática e vai nos brindar hoje com uma palestra sobre esse tema da informação, internet, manipulação e democracia no Brasil. Passo a palavra agora ao professor Higler para dar o seu alô aqui para a gente. Olá, gente, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, fora Bolsonaro, e que é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, estar fazendo esse diálogo aqui com a DUFPA. Nós que somos uma seção irmã, que na verdade, nascemos da DUFPA, né? Aqui o campus de Marabá era o UFPA e nós éramos filiados à DUFPA. E agora, como seção sindical, com a nossa tarefa de conduzir a luta em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, a democracia e a luta antifascista. Aqui em Marabá, a gente está passando, como todo o estado do Pará, né, cada vez aumentando o número de casos aqui da pandemia, da Covid-19. Infelizmente, a gente tem uma situação complicada com o atual prefeito. A gente tem feito uma articulação com os sindicatos da cidade, porque o prefeito tem tido uma política de tentar abrir o máximo possível o comércio, né? O funcionamento da cidade, e hoje, por exemplo, Marabá é uma cidade com 300 mil habitantes e hoje tem mais de 1.000 casos, e a taxa de mortalidade está chegando a 10%. Então, inclusive, nós estamos, hoje, a gente articulou uma nota, né, dos sindicatos aqui de Marabá, para que a gente possa pressionar o poder público local e também o Ministério Público, porque a situação a gente considera que é grave, porque não se tem política, não se tem transparência com relação à testagem, e ele vem seguindo as orientações do presidente. Por exemplo, tem kit com cloroquina sendo distribuído facilmente, como sendo o primeiro, assim, a pessoa chegou com qualquer sintoma, a orientação é dar o kit com a cloroquina para a pessoa já ir para casa e tomar. Então, para ver a situação que a gente está aqui em Marabá. Mas é isso. Então, vamos aí para
para a nossa palestra e que a pandemia, toda essa conjuntura de crise econômica, política, social que a gente está vivenciando, é importante a gente debater, fazer essas reflexões e agradecer aí pela DUFA mais uma vez pelo convite. Então, passo a palavra agora para dar seu boa noite iniciar e imediatamente já começar com a sua exposição inicial, o professor Dr. Sérgio Amadeu. Opa, obrigado, Elson, pelo convite. Cumprimento também o Rigler, muito prazer aí encontrar vocês aqui. E eu queria dizer que, como o Rigler falou, aí o Elson lembrou, antes de mais nada, eu quero dizer que o Brasil hoje precisa enfrentar duas pandemias, o Covid-19 e o fascismo. Então, o fascismo é algo que vem junto com o neoliberalismo, vem matando. Esse vírus não é democrático, ele não mata todas as classes por igual, ele mata mais os negros e pobres, as comunidades mais fragilizadas, e contra ele não tem remédio, não tem vacina, não tem dispositivos que possam contê-lo ainda. E por um tempo não vai ter. Por isso que a saída é o isolamento social. Goste ou não, os empresários ou os fascistas que querem fulminar o pessoal mais idoso e o pessoal mais pobre que não vai ter como se tratar. Tem uma pesquisa recente que saiu há 3 semanas com 96 mil casos analisando a cloroquina. É a pesquisa mais ampla que se tem. E por isso que a OMS abandonou a cloroquina e os Estados Unidos também abandonou no tratamento da Covid. Por quê? Porque além dela ser ineficaz, ela traz em alguns pacientes um prejuízo muito grande, que pode levá-los à morte. Ela acelera batimentos cardíacos, ela pode gerar infarto. Então, na verdade, o Brasil está sendo considerado no mundo um pária, exatamente por ter um militar que mal sabe ler, prescrevendo remédios para a população. Isso é lamentável, efetivamente. Mas entrando na nossa questão, eu vou tentar falar muito brevemente, uns 10 a 15 minutos. Eu queria dizer o seguinte: a internet ela mudou o modo de se comunicar no mundo. Antes, a comunicação em larga escala ela era feita só por poucos grupos econômicos com muito poder. A gente chamava de mundo dominado pela mídia de massa. Na verdade, a internet inverteu o fluxo de comunicação. O difícil não é falar, o difícil é ser ouvido. Essa inversão para a economia da atenção, ela gerou uma esperança em várias pessoas que achavam que o fato da internet ter invertido essa lógica da economia da difusão para a da atenção não geraria uma grande concentração de atenções, democratizaria mais a comunicação. E não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque nós vivemos em sociedades capitalistas que têm vários estímulos e elementos em torno do dinheiro, em torno do entretenimento. Então, o que acabou acontecendo é que a internet, quando vem o nascimento das chamadas redes sociais online, elas passaram a concentrar muito a atenção das pessoas. Até então não existia tamanha concentração como nós estamos vendo no Google, no YouTube, no Facebook. E o que aconteceu da primeira década do século XXI para frente foi que a internet foi mudando. Por que ela foi mudando? Porque os algoritmos passaram a ser cada vez mais relevantes na gestão da internet e
principalmente das plataformas de relacionamento online. E, em paralelo também, estava acontecendo um revigoramento do chamado neoliberalismo, né, que tem como pauta colocar o princípio da concorrência como o principal ethos da humanidade. E o principal elemento da sociedade seriam as empresas. As empresas e as famílias. E o Estado deveria ser eliminado, reduzido ao máximo possível. Então, essa doutrina neoliberal é uma doutrina que dirige a lógica de governos, de instituições. Em paralelo, a tecnologia ela estava com grandes empresas no mundo neoliberal. E essas grandes empresas, elas viram a oportunidade de acelerar a concorrência, tentando controlar as intenções e o comportamento dos seus usuários. Para isso, elas passaram a acumular e a coletar uma grande quantidade de dados de cada um de nós. Para você ter uma ideia, em 2016, 4 empresas, que são empresas de tecnologia da informação, apenas 4 empresas, Google, Facebook, Amazon e Apple, tiveram um faturamento em 2016 do mesmo tamanho do PIB brasileiro no mesmo ano. 8 vezes o PIB do Uruguai. 1,5 vezes o PIB da Colômbia. 88% do PIB da Argentina. Então, o que você está vendo é o tamanho dessas empresas. 2 delas exclusivamente trabalham a coleta e o processamento de dados pessoais para vender os perfis organizados em amostras para quem quiser comprar. Essas empresas são o Google e o Facebook, mas a Amazon também vive de dados pessoais. E a Apple cada vez mais caminha também para ser uma grande empresa coletora de dados pessoais. E para que se coleta tantos dados? Se coleta tantos dados para poder identificar o nosso padrão de comportamento. E para poder, também usando modelos estatísticos, modelos preditivos, tentar saber qual o nosso próximo passo para incidir sobre ele, nos oferecer o que nós, em tese, precisaríamos. Então, o que está acontecendo é que nós estamos vivendo numa economia que a gente fala dataficada, cada vez mais controladas por plataformas que são gigantes, que passam a cada vez mais concentrar as verbas de publicidade, as verbas de mídia no mundo inteiro. Então, você veja que nós estamos numa situação de dataficação, onde praticamente todo o comportamento humano tem que ser convertido em dado para depois ser extraído. Alguns pesquisadores falam que países como o Brasil já são novas colônias digitais. Por quê? Porque eles vêm aqui, extraem os dados das nossas crianças, principalmente na pandemia. Vários governadores passaram a utilizar essas plataformas que vivem de dar interfaces gratuitas e coletar os dados pessoais, manipulá-los para tentar atingir e modular o nosso comportamento. E agora o comportamento das nossas crianças. Então, nós estamos numa situação de não controlar nem os nossos próprios dados. Tem até uma pesquisa com pesquisadores da Universidade Federal do Pará, que gerou um site muito interessante, que se chama Educação Vigiada, e que mostra que um percentual gigantesco das nossas universidades não tem mais nem dentro delas o controle dos seus e-mails e das suas listas de discussão. As infraestruturas de e-mail e lista de discussão foram entregues para corporações estrangeiras, em especial para o Google e algumas para a Amazon. Então, o que é uma colônia? Uma colônia é algum lugar que o colonizador vem para extrair recursos valiosos, e os dados hoje são recursos muito valiosos. A revista Time, há alguns anos atrás, colocou uma capa dizendo: os dados serão o petróleo do século XXI. Mas isso tem um engano,
Porque dado não é um recurso natural. Um dado, ele é inventado. Ele requer que exista um projeto anterior. Qualquer dado. Porque tem pessoas que falam, não, o dado é a realidade. Não, o dado não é a realidade. O dado é uma forma que a gente cria para medir algo da realidade e muitas vezes não é a expressão fiel da realidade. Mas, pensa no RG, Registro Geral, ou num CPF. Ele não dá em árvore, ele não brota da terra. Ele é inventado. E depois ele passa a ser um elemento importante, porque ele vincula várias informações. Pensa no Facebook, uma curtida. Para existir uma curtida, alguém inventou a ideia de curtida e pôs um botão lá. E não é todo mundo que dá curtida, porque tem gente que não gosta de aparecer, só gosta de observar. Mas a gente vai naturalizando isso, como se tudo isso fosse natural. E isso vai gerando uma enorme uma economia dataficada, uma economia baseada em dados. Mas dados que passam a ser considerados como se fosse uma terra de ninguém, onde um colonizador vem e extrai os dados. Ele poderia extrair todos os dados. Então, nós temos que nos preocupar hoje com essa enorme extração de dados no Brasil, porque ela é a base da inteligência artificial hoje, do machine learning, de aprendizado de máquina, e ela está interferindo na democracia, ela não interfere só no mercado. Vocês devem se lembrar muito do escândalo da Cambridge Analytica, que interferiu, que era uma empresa do Steve Bannon, de outros empresários muito ligados à extrema-direita, que coletavam dados das pessoas a partir de perfis psicométricos e tentava conduzir a pessoa. Aí você pode dizer, eu não acredito em manipulação. Eu queria dizer que existe sim tentativa de manipulação e é óbvio que você tem que desconfiar, porque nem toda tentativa de manipulação funciona. A gente tem as teses do professor Jesus Barbeiro, que mostra efetivamente que nem tudo pode ser manipulado, que na comunicação o que vale é o quem está nos ouvindo. A mediação é mais importante do que a tentativa de manipulação, mas ela existe. Agora, o que eu estou falando é um pouco diferente de manipulação. Eu estou falando que na internet, como que o Facebook funciona? Ele controla o nosso olhar. E o algoritmo do internet, do Facebook, ou do Twitter, ou do LinkedIn, ou do Instagram, ou do YouTube, o algoritmo é que controla o que a gente vai ver e o que a gente não vai ver. E esses algoritmos, eles muitas vezes podem estar beneficiando uma força política, uma mensagem política, pode estar reduzindo o alcance de uma determinada palavra-chave, de uma frase, ou de um grupo político. Ele pode fazer isso. E esse que é o problema. Os algoritmos, eles podem estar afetando efetivamente a democracia. Mas o algoritmo está afetando, sim, ele é o gestor da informação nessas plataformas que passaram a ser verdadeiras esferas públicas automatizadas. Os algoritmos é o que o gerencia essas plataformas. E essas plataformas podem estar levando a formar determinadas ondas de opinião que não são naturais, elas são totalmente artificiais. Por isso que é correto tentar controlar democraticamente as plataformas. Mas nós não podemos concordar com a censura. A censura vai ser usada contra a gente. Não se iludam. Nós precisamos, portanto, quando formos organizar leis para o controle das plataformas, e elas precisam ser controladas democraticamente, os seus algoritmos precisam ser mais transparentes, as regras que eles operam, nós precisamos conhecê-las, mas é preciso que seja o controle feito por uma comissão da sociedade civil. Eu não confio em controle para dizer o que é informação e o que é desinformação, o que é fake e o que não é fake, na mão do governo ou de uma agência, de um grande órgão de imprensa. E aí eu entro no projeto 2630. Ele é perigoso porque ele fortalece as plataformas, porque dá a elas o poder de controlar o discurso,
Segundo, dá às agências de fact-checking, a maior parte delas ligadas a grandes grupos de comunicação, que vai, ora, agora, estar do nosso lado enfrentando o fascista e o desinformador do Bolsonaro, mas depois vai se virar contra o meu discurso, que não é desinformativo, mas é crítico em relação ao neoliberalismo. Só que aí eles vão querer fazer o jogo que eles sempre fizeram, de poder controlar a comunicação. Eu não posso aceitar que uma plataforma seja controlada só por uma empresa como a Globo. Eu não acredito nisso. Eu acho fundamental ter um grupo eleito pela sociedade civil, de múltiplo, com várias visões, de vários setores para controlar as plataformas. Por isso que esse PL, ele é um tiro no pé. Se ele for votado, e eu fiquei sabendo que ele foi adiado, mas eu queria saber, vem cá, eu preciso votar para pegar a fábrica de ódio e de desinformação do Bolsonaro. Não precisa votar esse projeto. O Alexandre de Moraes está mostrando que você pode identificar essas fábricas de desinformação com a legislação que nós temos hoje. A legislação e a nossa Constituição proíbe o racismo, a homofobia, proíbe o nosso Código Penal o exercício ilegal da profissão, proíbe, na verdade, conduzir pessoas à situação de perigo, de risco de vida, isso e perigo de ameaça. Quando você critica o Bolsonaro, muitas vezes está acontecendo agora, pessoas são ameaçadas de morte pelos robôs e pelas milícias digitais do gabinete de ódio. Tudo isso é crime. Eu não preciso de uma lei feita atabalhoadamente, como a 2630, para poder pegar os criminosos que hoje estão no Palácio do Planalto. Eu não preciso disso. Então, eu queria falar, nós precisamos fazer uma lei, sim, de transparência das plataformas, de controle democrático e nunca de censura. Mas, para isso, a gente não pode ter uma lei mal escrita, exagerada e feita Bem, aconteceu algum problema aí técnico? Perdemos o sinal do professor Sérgio. Eu acho que pode seguir até ele voltar. Certo. Bem, então, nós vamos ainda aguardar o retorno do professor Sérgio. Enquanto isso, ele não concluiu, né, a exposição dele, deve faltar pouco para concluir. A gente pode iniciar aqui com a leitura já de algumas perguntas, mas ele também precisa estar respondendo. Vamos ver o que a gente consegue responder. Rigler, o que é que você me diz? Pois é, agora é aquela situação, a internet não garante tudo, né? Imagina quem fica dependendo da internet para estudar para o Enem. Mesmo que a gente tenha uma situação razoável de uma internet, acontece esse tipo de problema. É verdade. Então, tem algumas pessoas fizeram algumas perguntas aqui, né? Estão interagindo pelo chat lá na página da DUFPA, mas aí eu acho que a gente talvez aguarde, porque senão ele não consegue, para a gente poder comentar com ele, né? Isso, temos que aguardar. Inclusive, assim, aproveitando que a gente está aqui, tendo que aguardar, ele estava falando do PL, né, do 2630, ele foi retirado da pauta.
não teve consenso, muita divergência, e o próprio autor, o senador que é autor do projeto, resolveu tirar, né? Então, por enquanto, tá suspenso. Opa! Olha aí, acho que agora ele está entrando. Voltou. Desculpa aí a conexão, eu Pois te falei. Sem problema. Eles querem estruturar todo o ensino online desse jeito, com essa conexão que a gente tem, enfim, é difícil. E eu não sei a parte que vocês ouviram, eu não sei se corresponde ao quando eu vi cair aqui. Mas, enfim, eu queria dizer, eu estava falando do projeto de lei, vocês ouviram, né? Projeto de lei, sim. Então, eu acho que eu já apontei o que era importante do projeto de lei e eu queria devolver a palavra para vocês, ver se tem alguém que quer argumentar, discutir essas questões que eu coloquei aí. É isso aí. Não, então, Rigler, veja aí, então, quais são as questões que tem alguém do público. Aqui tem o Leon. O Leon fez um comentário aqui, né? Fale um pouco sobre o projeto da fake news na Câmara, mas ele não especificou, né? Acho que talvez tenha mais de um projeto, mas é para comentar projeto de fake news na Câmara. E a Edivânia Alves, considerando os dados e informações que o Sérgio destaca sobre o controle digital, o que sobra, já que a democracia burguesa é falsária? Como chama? Vi o nome da última autora? Edivânia. Edivânia. Então, primeiro, eu estava falando para o Leon o seguinte, o projeto de lei que eu me reportava, ele entrou na Câmara, um muito semelhante, ou o mesmo, e um no Senado. O que estava andando e ia ser votado hoje era o projeto do Senado. Existem outros projetos de fake news na Câmara que são muito ruins. Eles na verdade, alguns deles querem proteger deputados de críticas. E a questão da fake news não é essa, né? Primeiro, eu não gosto do termo fake news que o Trump passou a usar para atacar a imprensa. Ele fala que todo mundo que o critica faz fake news. O Bolsonaro fala isso também. O que eles fazem é desinformação. E fake news, quando surge esse termo, é um termo que diz respeito a você tentar criar uma notícia falsa, como se fosse de um órgão de mídia ou de imprensa verdadeiro, ou inventar um órgão de imprensa para destilar notícias falsas. O processo de desinformação hoje é muito maior que esse. Passa, inclusive, por desacreditar as universidades, questionar a ciência. O próprio presidente da República ele pratica lá do Palácio a desinformação. Vou dar 2 exemplos. Ele disse que quem colocou fogo na Amazônia, nas matas, nas florestas, foram as ONGs. E depois ele nem se dignou a provar. Quando um jornalista perguntou para ele, mas o senhor tem provas? Ele falou, e eu preciso de provas? E aí as hostes fascistas que o seguem e os seus robôs, sistemas automáticos nas redes sociais, saíram reproduzindo isso no Brasil inteiro. Outra coisa, ele disse, o Greenpeace jogou o óleo no mar no Nordeste. Ele não tem provas, mas ele mente, ele desinforma. Ele, na verdade, faz essa prática exatamente como ele faz com a cloroquina, que aí é mais grave, porque coloca em risco a vida das pessoas. Isso é o processo de desinformação. Sabe qual é uma técnica muito usada pelos bolsonaristas no YouTube? Eu vou mostrar para vocês. É essa daqui, ó. Ele pega qualquer livro. Aliás, esse livro aqui eu aconselho todos a lerem, ó. Mas ele pega um livro e fala. Ele fala assim:
Este livro aqui fala que a cloroquina é o remédio santo, testado por vários cientistas. Pô, mas esse livro não tem nada a ver com isso. Mas ele, ao mostrar a capa, para pessoas que nunca vão ler esse livro, falar, olha, o cara trouxe até a prova. Só que a prova, ele não lê a prova, ele não mostra, porque não é verdadeiro. Então, os bolsonaristas, eles usam isso. E aí eu queria falar para o Léo por que eles fazem isso. E para a Edivânia também. É o seguinte, eles fazem isso, eu sugiro que vocês leiam um texto que se chama Dark Enlightenment, ou em português seria Iluminismo das Trevas, de um cara que se chama Nick Land, um filósofo inglês da extrema-direita. Nesse livro, você vai ver os parâmetros que eles pensam. Na verdade, eles romperam com a democracia há muito tempo. E nesse texto, que é a base do pensamento da chamada direita alt-right americana, que é copiada no Brasil, e encontrou no Brasil um celeiro muito bom, que é o bolsonarismo, que era pequeno e ficou grande porque se ligou ao fundamentalismo religioso, evangélico, baseado no dinheiro, eles explodiram no Brasil. E aí, sabe o que acontece? Eles não têm nenhum interesse em fazer um debate racional baseado em fatos. Não. Eles querem desacreditar qualquer debate, porque a lógica deles é a seguinte, qualquer uso da razão, diz esses caras lá dos norte-americanos, nos leva ao marxismo ocidental. Eles chegam a dizer que o Fórum de Davos é marxista, só para você ter uma ideia. E, portanto, eles querem destruir qualquer discurso, desacreditar, fazer a confusão reinar, porque aí o que vai valer são os valores. E aí eles acreditam que na guerra de valores eles vão vencer. Essa é toda a estratégia. Então, a desinformação, enquanto a gente achar que é praticada pela esquerda, pela direita, pelo centro, nós não vamos enfrentar. Eu queria chamar a atenção de vocês que a desinformação, ela é o núcleo estratégico da extrema-direita mundial hoje. É o núcleo. E eles precisam ser combatidos, porque a vítima é a democracia. Aí a Edivânia falou, mas então não tem saída? Claro que tem. A gente tem saída. Eu queria te dizer o seguinte, ou a gente faz valer a lei, a democracia e luta pelos nossos direitos, ou então nós vamos enfrentar uma violência fascista em breve. Porque o fascismo começa assim, pequenininho, com a Sarah Winter mostrando o revólver só. Aí 20 pessoas cercando, como se fosse a Ku Klux Klan em frente ao STF. E a polícia não vai lá dar borrachada. A polícia vai lá proteger. Nós estamos vivendo uma situação muito parecida com a da Alemanha pré-nazista, onde o aparato do Estado protegia as hordas de bate-paus do Hitler, os camisas marrons do Hitler. Então, nós precisamos reagir. E o mais curioso é reagir pedindo a aplicação da lei. Porque se a gente aplicar a lei burguesa que eles criaram, o Bolsonaro estaria deposto hoje. Ele estaria na cadeia, conforme ele gosta de dizer. Porque ele já cometeu inúmeros crimes. Então, na verdade, eu diria o seguinte, Edivânia, ou é a aplicação da lei democrática, ou vai nos restar ter que resistir à violência. E eu não sei se a gente tem como enfrentar, nesse momento, não sei quantos mil PMs e não sei quantos 300 mil homens armados do Exército, que obedecem cegamente os generais que você viu o nível que tem. Dá até medo, né? Porque são de uma incompetência. Eu achei que eles eram mais bem preparados, mas eu sei que eles se prepararam para vir para o governo. Eu acho assim, é como se um professor... Tudo bem, um outro professor virar deputado, né? Tudo bem. Porque são funções civis, porque nós não usamos a arma para intimidar ninguém. Agora,
os generais deveriam ser impedidos de fazer política, como são em vários países. Por quê? Porque eles comandam homens armados. A voz dele não é a voz dele. O respeito deles não é o respeito que eu tenho por eles. É o respeito, não. É o medo que se tem da arma que eles carregam. Então, na verdade, a gente tem que fazer valer a democracia. Eu queria chamar a atenção disso e, por fim, dizer que eu fiquei muito contente, mas também curioso, porque quem veio às ruas defender a democracia contra esses fascistas foram as torcidas de futebol, que isso que é muito, muito curioso. Ou seja, eu que sou corintiano em São Paulo, eu fiquei muito feliz, porque a democracia corintiana, que foi lançada na época do Dr. Sócrates, nosso craque, ela continua firme depois de tanto tempo, né? É isso aí. Beleza. Sérgio, tem aqui o comentário do Gilberto, aqui pelo Facebook, né? No curso Núcleo Piratininga de Comunicação, NPC de Comunicação, você citou uma reunião que o Google preparou no Brasil com algumas pessoas para intervir na realidade brasileira. Você poderia lembrá-la aqui? Não, na verdade, eles vivem fazendo reuniões que a gente sabe. Eles, inclusive, eles treinaram youtubers, disseram como o pessoal do MBL deveria se portar. Se eu me lembro do que o Gilberto está falando, eles fizeram uma reunião para fomentar, na verdade, melhorar o alcance das mensagens desses grupos aí que são de direita e extrema-direita, né? Teve um professor da Universidade Federal de Minas Gerais que fez uma pesquisa com testes, que é o seguinte: ele fez vários perfis de servidores que não poderiam ser rastreados, como se fosse uma pessoa qualquer, sem que o YouTube reconhecesse o seu histórico, porque aí ele poderia oferecer elementos de acordo com o histórico dessa pessoa, como é o esquema deles, né? De tentar atuar sobre a experiência já captada pelos algoritmos anteriormente, para melhorar o que eles oferecem para você. Eles querem te oferecer o que você, em tese, precisa. Mas o que o professor fez? Ele fez servidores que criavam perfis no YouTube sem que se soubesse quem era aquela pessoa. E, segundo essa pesquisa, o YouTube indicava quase sempre para seguir perfis da extrema-direita. Então, eu falo isso, por isso que é correto exigir transparência dos algoritmos dessas plataformas, porque elas podem estar interferindo no debate democrático, como? Controlando o nosso olhar. Ela não faz discurso, o YouTube não faz discurso, o Facebook não faz discurso, o Twitter não faz discurso, mas ele controla o que a gente vai ver e o que a gente não vai ver. Esse é o problema. Então, eles interferem na disputa. E no Brasil, eles fizeram reuniões, efetivamente, porque nós temos esses relatos, né? Reuniões que beneficiaram esses blogueiros, esses videomakers de extrema-direita, né? Não sei se é isso que você me perguntou, peço desculpa se não for, depois você me relembra aí. O Elson, alguma pergunta, Elson? Inclusive, eu vi agora uma pergunta de não sei se foi... O rapaz fez agora, Rocha, acho que é o nome dele, se eu não me engano, que é um pouco parecido com o que eu estava pensando aqui sobre os algoritmos. Então, Sérgio, você falou que os algoritmos, eles controlam, eles fazem o gerenciamento das plataformas, né? E como leigo nessa questão, que sou, mas quando eu tive contato há um pouco mais de 30 anos, quando ainda estudante de graduação,
tive contato com algoritmo, eu construí algoritmo, né, na minha graduação. E de lá para cá, claro, não trabalhei mais com isso. Então, a minha pergunta é, se os algoritmos fazem esse controle, esse gerenciamento, mas esses algoritmos não são elaborados, não são construídos, né? Então, são especialistas que, de maneira tendenciosa, a serviço, né, do capital, que estão conduzindo, modelando, como você falou, né, o olhar. Queria que você, então, comentasse isso, essa minha interpretação está correta? Está correta, sim, está correta. A gestão algorítmica, ela tem um ponto de partida. Ela teve um grupo de pessoas que se reuniram, definiram para que servia aquele sistema algorítmico. Então, como que ele vai se portar, quais as regras de negócio que ele tem, e aí ela foi transformada numa série de rotinas logicamente encadeadas, etc., não ambíguas e tudo mais. Mas tem uma questão que talvez, Elson, a gente precise falar que tem um complicador aí, né? Que é o seguinte, os algoritmos que estão sendo usados no Facebook, no Google principalmente, nas redes sociais, eles são algoritmos que não seguem regras só pré-estabelecidas. Eles não são algoritmos que estão totalmente determinados. Eles são algoritmos de aprendizado com os dados que ele recebe. Então, as regras que os programadores escreveram são regras de aprendizado com os dados que eles coletam de todos nós. E aí, ele é diferente. Ele vai se alterando conforme ele vai obtendo dados. Ele vai tendo regras de como se comportar. E por isso alguns falam, não adianta observar o algoritmo que a gente não vai saber como ele funciona. Eu falei, bom, então peraí, eu não quero então que isso interfira na minha vida quando não seja uma coisa irrelevante. Quando tiver relevância social, eu quero saber quais são as regras aplicadas no algoritmo. Eu quero também saber qual a regra de aprendizado que você fez. Qual a modelagem que você fez? Ah, mas você não vai entender. Mas então eu quero uma auditoria que entenda. Eu quero que eu possa ter o controle social disso. Sem dúvida alguma, alguns algoritmos de deep learning, por exemplo, eles chegam a um determinado resultado fazendo inúmeras relações que o seu desenvolvedor, o cientista de dados, não sabe dizer quais são. Agora, esse algoritmo não pode ser usado para definir quem vai perder a Bolsa Família ou quem vai ganhar. Não pode ser usado para definir a pena de um preso. Não, porque eu quero saber cada passo que foi utilizado para decidir qual a sorte de uma pessoa. Então, nós temos hoje algoritmos de machine learning que estão gerenciando as plataformas digitais. Agora, sempre eles têm limites, sempre eles têm regras iniciais, sempre eles têm objetivos que são dados pelo dono da plataforma. Portanto, os algoritmos, como você bem falou, estão a serviço do capital, mas não precisariam estar, mas estão. Sérgio, passar aqui 3 comentários aqui, o pessoal que está acompanhando. O primeiro é do Ricardo, né? Quais estratégias de regulação de canais, YouTube, entre outros, que disseminam desinformação e os canais infantis que no futuro serão formadores de opinião de futuros eleitores, né? E aqui do Neto, como combater as desinformações sem ignorá-las sumariamente ou mesmo estar indiferente?
muito embora sem gastar toda a energia que seria empregada num trabalho de construção social realmente efetivo. E, assim, para completar 3, logo para colocando aí, do Fabrício Rocha. Professor Sérgio, você escreveu que os algoritmos produziu a opressão e o racismo na sociedade, inclusive podendo interferir na democracia. Como os algoritmos ajudaram a chegarmos nesse momento? São as 3 perguntas que a gente lançou agora aqui do pessoal que está acompanhando pelo Facebook. Então eu vou falar assim, Ricardo, a estratégia de regulação, ela passa, no meu modo de ver, de ter uma lei democrática muito bem discutida, que garanta a transparência, no mínimo, dos objetivos, dos parâmetros, do modo operandi dessas plataformas, que é completamente obscuro. Segundo, que tem uma comissão da sociedade civil que participe amplos setores, que possa observar, na verdade, fazer auditorias sobre essas plataformas e que possa controlar não o conteúdo de quem escreve, mas que possa controlar a operação dessas plataformas, reduzindo o que seria o completo obscurantismo da operação dos algoritmos. Mas isso eu só acredito sendo feito por lei. Sabe por quê? Porque essas plataformas, elas dizem assim, se você quiser me controlar, você está violando a minha liberdade. Sim, mas a liberdade dele não é a liberdade de modular comportamentos, não é a liberdade de extrair qualquer dado meu, não é a liberdade de me controlar. Então, entre o controle nosso sobre eles e o deles sobre nós, eu prefiro o controle democrático, ou seja, da sociedade sobre essas plataformas. Mas isso tem que ser feito com base na lei. Não essa lei que está lá. Isso que eu quero chamar a atenção. Para fazer uma lei como essa, a gente precisa ter muito cuidado e ter o envolvimento da sociedade, ter tempo para discutir, como foi feito com o Marco Civil da internet. Então, eu queria chamar essa atenção. E aí, envolve também os canais infantis, por exemplo, no YouTube. Existem canais muito complicados, eu acho. E aí é preciso discutir como que você regula isso, como que você protege as crianças contra determinados tipos de mensagens ou de conteúdos que são bastante enganosos, até mesmo para criança, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter uma legislação, mas que seja feita do modo adequado, que tenha elementos adequados. Eu acho que, como é que foi construído o Marco Civil? Em vez do governo jogar um pacote lá, ou um deputado fazer qualquer lei, primeiro se abriu uma consulta pública, as pessoas puderam fazer suas opiniões, teve debates e debates, aí foi feita uma primeira síntese, uma segunda compilação, as pessoas discutiram, só depois o projeto foi mandado para o Congresso Nacional e lá teve inúmeras audiências públicas. Por quê? Porque é um projeto que diz respeito a como nós podemos nos comportar, como nós podemos garantir nossos direitos individuais e coletivos. E o Neto diz, como combater a desinformação sem perder tempo? Eu acho que é nesse processo. Você pode ter, na verdade, também definições que impeçam que as plataformas tenham condição de redistribuir de qualquer jeito, porque você pagou uma desinformação em escala. Só que qual o problema? A desinformação, e aí eu queria chamar muito a atenção do Neto e de todas e todos que estão nos ouvindo. A desinformação que eu estou falando não é o exagero tradicional do político, que sempre exagera, que mente. Não é essa coisa que eu estou falando. A desinformação é quando, olha só, um presidente da República vem e fala
que algo que não está comprovado cientificamente é aconselhável que seja usado pelas pessoas. Quando ele enfrenta a ciência sem nenhum conteúdo, sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência, quando ele descontextualiza fatos, quando ele mente descaradamente, e quando você denuncia isso, ele não recua, fala, eu errei. Não, ele insiste na desinformação. Por quê? Porque a desinformação, Neto, ela é a estratégia principal da extrema-direita mundial para anular o debate público e substituí-lo pela violência. Essa é a jogada dos caras. Então, nós não vamos conter a desinformação. A desinformação, ela pode até ser replicada pelo meu primo ou pela minha tia do interior, mas ela não é, o problema dela não é a falta de consciência da minha tia e do meu primo. É porque eles estão já no rol de serem atingidos de mensagens que falam com os preconceitos deles, exatamente para eles poderem reproduzir. Mas ela tem uma origem. A origem é esses caras que são muito bem pagos, que são vários, que têm programadores, cientistas de dados, publicitários, artistas trabalhando para eles. Ontem, numa reunião, eu mostrei um meme que eu sempre gosto, que eu peguei das redes bolsonaristas, que falava kit vagabundo, foi usado na campanha eleitoral. Qual era a ideia do meme? Cheia de florzinha, carinha, bonequinho, parece que foi feito por um priminho seu, mas não foi. Foi feito por um publicitário, como diz o Gregório do Vivier, um publicitário andando de patins lá muito bem pago, lá na Faria Lima, do lado do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Eles fazem isso para te envolver e cheio de desinformações, dizendo que a Bolsa Família é dada para vagabundo, dizendo que você... tem uma bolsa para quem está preso. Na verdade, se uma pessoa é presa e vai desestruturar a família, ela tinha carteira assinada, ela não era, vamos falar assim, um bandido profissional, se é que isso existe, você tem um auxílio reclusão, mas isso quase ninguém usa, porque quem está preso são jovens negros da periferia, etc. Sabe o que acontece? Eles superdimensionam isso para dizer que o Brasil gasta muito mais dinheiro com presos do que com educação. E nós temos um ministro da Educação cortando recursos das universidades. É o contrário. Essa desinformação toda não é acidental, não é um erro, não é falta de consciência. É estratégia política, é isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Então, nós não... Eu concordo com uma coisa que o Neto falou, não pode perder muito tempo, mas também eu acho que tem uma coisa que a gente poderia fazer, é falar o seguinte, quando você vê um parente seu, um amigo nosso, uma amiga, reproduzindo desinformação, mesmo que seja a nosso favor, eu acho que a gente tem que começar a falar, isso é muito feio, isso é equivocado, isso é a tática do fascismo, não use isso. Eu acho que a gente tem que voltar a considerar feio o mentiroso, o cara que vive de mentira. É basicamente isso. E eu queria falar do Fabrício, que eu não disse que foram os algoritmos que criaram ações antidemocráticas, mas eles podem criar. Os algoritmos podem ser racistas. Eu tenho um aluno, o Tarcísio Silva, que ele pesquisa racismo algorítmico. Por quê? Porque o racismo tem vários casos, eu até tenho um paper, depois eu posso até passar para quem quiser, dele, ele fez um estudo muito grande de vários grupos que pesquisam isso lá fora e que tem casos do tipo, olha só, como o Google, ele é operado por algoritmo, e esse algoritmo, ele aprende com os dados que ele tem. Então, olha que interessante. Quando você dava uma busca no Google, falava jovens negros, aparecia só jovens algemados, presos, foto de preso. Por quê? Porque provavelmente
é para treinar o algoritmo, treinar para ele aprender um padrão. Eles pegaram muitas fotos que estavam disponíveis, devem ter comprado o banco de dados da polícia de negros presos. Então, quando você dava uma busca, aparecia jovens negros são presos. Se você pegasse jovens brancos, ou jovens só aparecia branco, só aparecia loiro, só aparecia gente brincando em festa. Aí você vai falar, não, mas o programador não tem culpa disso. Não tem mesmo. Por quê? Porque aí o viés, o equívoco, o preconceito estava no banco de dados. Essa que é a questão. E nós começamos a ver que o programador, quando for programar qualquer coisa que mexa com dado, ele tem que levar em conta que a nossa sociedade é estruturalmente racista e que o algoritmo dele provavelmente não vai ser neutro, vai reproduzir o racismo. É isso que eu disse. Não sei se eu respondi, mas... Bem, tem dois comentários aqui que eu acabei pulando, mas aí eu vou retornar aqui, que é do Marx Costa. Por conta da importância de combater as fake news, não podemos aprovar um PL cheio de ilhas, que institui diversas formas de censura, fortalece as grandes plataformas e se volta contra os próprios movimentos, e mais uma espécie de controle sobre aqueles que não se enquadram na ordem. E mais um comentário, né, aproveitando do José Trindade, tem uma lembrança importante do Emir Sader, que o que fazemos nas redes, internet, é guerrilha. As forças regulares pertencem ao capital, ao grande capital. São dois comentários que talvez possa também... Eu queria dizer o seguinte, Max, eu concordo plenamente com você. Você, na sua mensagem, você resumiu de uma maneira muito bem feita aquilo que eu penso. Eu concordo plenamente com você. Esse projeto é censura, esse projeto, do jeito que ele está, ele pode ser utilizado contra quem tem o espírito crítico, quem quer combater o neoliberalismo. Eu concordo plenamente com você, por isso que eu sou contra a votação desse projeto, do jeito que ele está sendo feito, sem ouvir a sociedade, sem que a gente possa colocar elementos que melhorem ou que garantam efetivamente um controle democrático, né, da gestão dessas plataformas, que é obscura, que é intransparente. E o José Trindade é o seguinte, eu acho, é uma metáfora da guerra, mas de fato a internet, por causa dessa estratégia da extrema-direita de considerar o debate racional como algo a ser destruído, ela virou um terreno de guerra, de batalha. E também onde os estados, como os Estados Unidos, eu quero lembrar o Snowden, usam a internet para coletar dados, para coletar informações, para fazer intrusão em aparelhos, em computadores, em celulares das pessoas. Então, há uma vigilância que é usada pelo mercado e é usado também por alguns estados nacionais para exercer o seu poder. Então, é um terreno minado, é um terreno difícil, mas eu acho que é um terreno de disputa. A internet ela é ambivalente. A internet tem um conjunto de protocolos que permite até que a gente monte uma internet no local desconectada das outras internets. A internet ela é extremamente distribuída. Ela não é responsável por esse controle do capital. Por isso que eu acho que ela permite que, apesar dela ser do controle do capital, eu, por exemplo, com a minha universidade, e eu vi já várias outras universidades e grupos fazendo mapas das práticas colaborativas do movimento social, dos ativistas, de combate ao Covid-19, de redes de solidariedade. Então, nós montamos um mapa para mostrar, enquanto o governo fica atacando os profissionais da saúde,
não cumprindo a sua obrigação, não apoiando as pequenas empresas, os pequenos trabalhadores, não dando recursos efetivamente para as pessoas sobreviverem e pouparem sua saúde, coisa que até outros governos estão fazendo. Apesar do governo não cumprir suas obrigações, o movimento social está cumprindo. Ele está indo em vários lugares, montando redes de solidariedade que são muito importantes, Então, aliás, algumas estão gerando a sobrevivência de determinadas comunidades. Então, por isso que eles estão também muito irritados, né? Porque eles achavam que eles iriam ficar aí, o movimento social ia só ficar na crítica. Nós ficamos também no debate, na crítica, mas o movimento social também está fazendo a sua rede de solidariedade, que é muito importante, porque nós precisamos salvar as pessoas que estão nas comunidades, porque a proposta do governo federal é eugenista, é matar os pobres e os velhos. Isso tem que ficar claro. É matar os negros, eles já vinham matando, mas agora eles têm uma janela de oportunidade. Então, por isso que não tem fila única nos hospitais de São Paulo. Por isso que, ao invés da fila única, eles preferem pagar leitos para os hospitais privados. Mas que nada, numa situação dessa de calamidade, de crise sanitária, nós temos que ter fila única, porque não tem vaga mais na UTI do SUS, tem poucos leitos, na verdade, mas tem vaga sobrando em hospitais dos bacanas. Então eu quero fila única. Mas eles não querem. Por quê? Porque eles são eugenistas. Os pobres que se danem, que eles morram, que eles vão trabalhar, que eles andem em ônibus lotados. E eu fico aqui protegido. Essa elite escravocrata que dirige o Brasil. Vocês viram vocês devem ter assistido aquele espetáculo de horror que foi a reunião do Bolsonaro com os seus ministros. Eu assisti, não sei se vocês assistiram. Primeira coisa que eu queria falar, aquilo lá é um gasto de dinheiro público sem necessidade. Eu nunca vi uma reunião que não serve para nada. Vocês repararam? Não tem pauta. O cara não faz nada, não toma uma decisão no meio da maior pandemia. Eles não tomaram uma decisão. Nós vamos por aqui ou por ali. O que vocês acham? Por aqui não, eu vou por ali. Aí, próximo ponto de pauta. Não. Eles ficam fazendo discurso que não serve para nada. E aqueles generais lá, que em vez de estar lá cuidando do país, eles ficam lá fazendo de conta que eles entendem de política pública. Quer dizer, e vocês vendo aquele espetáculo, o Paulo Guedes falando, eu botei uma granada no bolso dos servidores públicos para explodir lá na frente. Ele botou uma granada no bolso dos professores, dos técnicos, ele botou uma granada no bolso dos profissionais de saúde que estão na linha de frente enfrentando o Covid. Esse cara, vou falar isso na boa, eu não vou dar dinheiro para pequeno empresário, eu vou dar dinheiro para grande empresário, para a gente salvar o país. Salvar o país, nada, salvar o esquema dele. E nada disso repercute. Por quê? Porque há uma luta aí política, efetivamente, né? Por que o Bolsonaro não caiu até agora? Porque o senhor Rodrigo Maia, a Rede Globo, o Tucanato em geral, tem uma grande crença que ainda eles vão poder pegar essa janela de oportunidade e destruir o serviço público profissional e regular no Brasil. É isso que eles querem. Então, eles estão aproveitando ali, vão até onde dá. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, iniciar um processo contra o Bolsonaro, seja de impeachment ou de cassação da chapa, não é só um ato de justiça, é um ato de saúde pública. Nós vamos chegar daqui a pouco a 50 mil mortos no Brasil. E os indicadores, eu não quero nem falar, estão apontando para muito mais do que isso. É um absurdo, gente. E nós fomos um país que alguns estados parou antes, a gente podia ter controlado a pandemia. Você vê, a Nova Zelândia é menor que o Brasil, é uma ilha, mas você vê o que eles fizeram? Fecharam tudo. Botaram gente que nem Cuba para passar na casa das pessoas. Medir tudo. Passou um mês, sumiu a pandemia.
O vírus foi destruído. O que caiu lá foi destruído. O Brasil fez o quê? Cadê os agentes de saúde? Cadê a medicina de família? Não tem. Cadê os médicos que ele falava? É tudo agente de Cuba? Não tem. Agora, nós estamos vendo o que está acontecendo. E o pior é que não vai adiantar a gente mostrar com racionalidade, com número, com dado. Não vai adiantar para esse pessoal que é fascista, porque eles já estão contaminados pela ideia de que eles têm que eliminar os 70% do Brasil. Eles estão convencidos disso. Por isso que eles pedem um golpe militar. Ou seja, antifascismo é o que nós devemos fazer agora. E o antifascismo também passa por tirar esse governo medonho. Essa coisa que não tem condição. É isso. Estamos com 1h e 5 minutos já de live. Obrigado. Como é que a gente faz o encaminhamento? Tem mais alguma questão aí? Se for pelo chat do Facebook, vai ter várias. Tem comentário aqui por mais de 1 hora. Eu queria, para a gente ir fechando, colocar só uma pequena questão, né, para ouvir o comentário breve do professor Sérgio Amadeu. Voltando um pouco na questão da desinformação, que foi abordado, né, e da manipulação, né? Então, essa chaga, né, que eu diria social e tecnológica, que o Brasil já vem sofrendo já há bastante tempo, né? Então, as eleições de 2018 culminou com esse processo de eleição deste presidente, né, infelizmente, mas a gente vem percebendo que isso já vem se dando, essa questão da desinformação, das notícias falsas, desde eleições de 2016, talvez 2012, se eu não me engano, que eu tenho lembrança, quando eu comecei a ver isso, né? Não tinha WhatsApp, mas já tinha outras redes sociais, né? E nós estamos agora num contexto, 2020, de 9 eleições, né, no Brasil, e como você poderia nos colocar, como que nós poderíamos, nesse processo eleitoral que está se avizinhando, né, talvez seja adiado para dezembro, ou novembro, não sei, ou não, mas essa questão da legislação requer, como você bem colocou, um debate, né, longo e que não vai resolver. A desinformação está aí, os robôs, né, estão trabalhando a favor da ultradireita. E então, como que nós, né, poderíamos, sociedade, enfrentar essa questão da desinformação, especificamente nesse contexto de eleições municipais que vamos vivenciar daqui mais um pouco? Então, essa, Welson, é a pergunta de $1 milhão. É muito difícil ter uma única resposta. Eu não quero ser chato, mas a gente precisa ter o tempo todo um grupo voluntário, estudantes, professores, tem que montar redes de desinformação, de informação, redes de análise, né, de checagem de dados, para não deixar só que a checagem seja feita só por grupos de mídia que vão colocar seu interesse acima dos fatos, e a gente tem que ser rigoroso conosco mesmo. Muitas vezes a gente erra, e a gente tem que falar, nós erramos, nunca tentar passar por cima disso, porque senão a gente contribui com essa estratégia de confusão que os caras estão fazendo da extrema-direita. Eu queria falar para você, é preciso a gente criar comissões antifascistas para denunciar os candidatos fascistas. É preciso
que cada técnico, professor, estudante que tenha um pouco de habilidade seja candidato por qualquer partido que seja democrático. Porque nós não podemos. Porque é o seguinte: a eleição para vereador funciona muito na base da eu conheço aquele cara mais próximo. E nós sempre ficamos concentrando o voto e tal. E aí, sabe o que acontece? A direita vai e elege esses caras que querem fazer da política um negócio. Então, vamos aprender. Se você é estudante que está me ouvindo e acha que pode ajudar, não é fácil ser candidato, seja candidato. Se você é professor, se você é técnico, se você é uma pessoa que tem condição de ser candidato para lutar contra o fascismo, seja candidato. Vamos apoiar uma chapa, vamos montar a comissão da sociedade civil. Eu não me importo, eu quero deixar claro para vocês, nós precisamos aprender a lutar contra o fascismo. Eu não estou falando para apoiar o Luciano Huck, eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando para... o cara do PDT foi passear em Paris, dane-se, mas ele pelo menos tem uma luta contra o neoliberalismo. O cara que é PT, PSOL, é o raio que o parta que possa lutar contra o neoliberalismo. Eu sugiro que a gente faça isso. Eu sugiro que a gente faça isso para não dar votos para a direita. E não se iluda, essa campanha vai ser curta na rua. Então, articular redes, chamar as pessoas pela rede, organizar teias. Nós precisamos fazer isso em todas as cidades. Tem técnicas para fazer isso. A gente precisa ajudar esses caras. Então, são, resumidamente, 3 tarefas. Uma, montar, na verdade, coletivos de checagem de fatos que sejam, de fato, independentes, que sejam rigorosos com erros e com desinformação. Segundo, montar comitê antifascista para denunciar o fascismo. Temos que montar isso. Terceiro, a gente tem que lançar o maior número de candidatos possível. Todos que for possível. Para fazer o quê? Para tomar voto da direita, trazer voto. Então, vamos deixar de ser bobo. Por quê? Porque eles querem a desinformação. A desinformação, o que é? É poder criar uma confusão generalizada. E aí, quando eu erro, ou você erra, ou qualquer um de nós reproduz algo que não é correto, não é factualmente verificável, sabe o que eles vão falar? Eles vão falar o seguinte: olha aí, ó, fake news e tal. E aí eles criam a confusão. Todo mundo faz fake news e tal. E não é isso. A estratégia deles é desvirtuar a ciência. Por isso que ele pega, olha só, e aí eu termino, porque de fato a gente está aqui já mais de 1 hora, apesar que não parece, mas para mim, né, eu queria dizer o seguinte: pega o caso do aquecimento global. O aquecimento global, eles falam assim, tem uma controvérsia científica. Não é verdade. Do ponto de vista científico, só é controvérsia científica se tiver efetivamente uma dúvida grande entre os pares que estudam aquele fenômeno. Pois bem, eles pegam um professor da USP aqui de São Paulo que estuda dentro do clima um outro aspecto. Não é especialista em longas séries de clima. E esse cara e outros que não são nem climatólogos passam a falar: não, mas eu não acredito no aquecimento global. Pois bem, isso não é controvérsia científica. Controvérsia científica é quem entende daquele fato científico discutindo aquele fato científico. Entre esses, só 2% não quer dizer que são contra. Não escreveram artigos confirmando ou deixando claro que o aquecimento global existe. Portanto, não há controvérsia científica. Mas essa questão é nebulosa. Então, eles ficam fazendo esse jogo. Cloroquina. Não sabíamos efetivamente se ela podia funcionar. Ela poderia funcionar. Só que, como é que age o sanitarista? Ele faz testes, ele vê a aplicação
E feito esses testes e visto a aplicação, chegou-se à conclusão que ela pode ser, inclusive, perigosa. Mas o Bolsonaro mantém, entendeu? Então, tem muita dúvida que eles superdimensionam. Por isso que eu digo, a gente tem que ser muito cuidadoso. E eu faço essa sugestão. Aí você vai dizer, mas da onde você tirou essa sugestão? Sei lá, eu tirei de observações minhas, que eu quero dizer essa de lançar candidatos. Eu sempre concentrava votos, fazia, não vamos lançar muito, vamos fazer isso. E aí eu via que chega quando abre as urnas, você pode até ganhar um prefeito, mas você perde a Câmara de Vereadores. Eu falava, por que será, né? Aí eu comecei a achar, eu posso estar enganado, tá? Mas eu comecei a achar que a gente age de modo equivocado. A direita lança tudo quanto é cara, em tudo quanto é buraco. E a gente só fica concentrado. Não dá certo. Era isso que eu queria dizer. Com certeza. A gente agradece ao professor Obrigado. Sérgio Amadeu, né? Foi uma brilhante exposição, né? A discussão, o debate foi muito importante, da maior relevância. E agradecer também ao professor Rigler, né, assim, de Unifesp, porque esteve com a gente aqui, nos ajudando a mediar. Eu queria, antes de encerrar, convidar a todos que estão nos acompanhando para a próxima live que a DUFPA está promovendo, nessa quinta-feira, a UFPA em tempos de crise, vai ser dia 4 de junho, quinta, às 18 horas, com o professor Emanuel Tourinho, né, o reitor da UFPA, professor Gilberto, diretor-geral da DUFPA, a representação também do TCE, do Diretório Central dos Estudantes da UFPA. Né? Então, imperdível a nossa próxima live. Né? Queria passar a palavra ao doutor professor Rigler se despedir, dar seu boa noite, professor Sérgio também. Olá, gente, boa noite a todos e todas. Foi maravilhoso esse debate, sensacional. Ainda não conheci o professor Sérgio. Obrigado. Fiquei encantado pelo debate, pelo conteúdo, pela profundidade, que eu vou conversar com o nosso pessoal aqui do Sindunifesp para também fazer o convite, a gente, de repente, mobilizar os nossos professores aqui na região. Inclusive, quando o senhor falou sobre a questão do movimento antifascista, né, por coincidência, esse final de semana a gente constituiu aqui na frente antifascista para a gente combater, ir para a rua, se articular, uma frente ampla, democrática, com setores que estão dispostos a lutar contra o Bolsonaro, né? Então, estamos juntos, vamos continuar na luta aqui pelo sul-sudeste do Pará. Bom, obrigado aí pelas palavras, Rigler, obrigado também, o Elson, pelas palavras, obrigado à associação aí da Federal do Paraná, pelo convite, e do Pará, desculpa, pelo convite, e eu queria sugerir o seguinte, eu tenho um livro último que eu lancei, chama Democracia e Códigos Invisíveis, eu tenho ele já em PDF, ele é um e-book, só ele não saiu em papel. Eu depois passo para vocês naquele contato que fizeram comigo. E quem quiser aí pegar com vocês, está liberado, porque é um texto, ele é bem curto, né? Ele é um livro, mas ele é curto e discute isso, de certa maneira, uma parte do que eu falei aqui. Muito obrigado aí. Eu queria só dizer o seguinte, eu tive aí o ano passado na Universidade Federal do Pará, em Belém, fiz aí um seminário, foi muito legal, a gente discutiu várias coisas que a gente está discutindo aqui hoje, então eu quero dizer que para mim é uma honra, eu gosto muito gosto muito do pessoal que está aí, tem gente pesquisando colonialismo de dados aí, e eu acho que tem uma das coisas mais legais e iniciativas que eu conheço hoje é o Educação Vigiada, que partiu de 2 pesquisadores que estão aí na Universidade Federal do Pará. Parabéns para vocês, obrigado pelo convite, obrigado aí, Rigler, e estamos aí.
Até a próxima. Professor Sérgio. Boa noite. Obrigado, Rico. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Elson. Obrigado. Um abraço.